Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma palestra virtual da Casa do Caminho. Então essa palestra está disponível no canal do YouTube da Casa do Caminho. Se vocês puderem divulgar a palestra, a Casa do Caminho, para outras pessoas, para os seus amigos, seus familiares, isso é importante, porque nessa fase que a gente está vivendo, aonde a dificuldade, né, que a gente tem de ir até o centro espírita, então dificulta um pouco as pessoas receberem alguma mensagem evangélica, alguma mensagem do mundo espiritual. Então, se vocês puderem estar divulgando a Casa do Caminho, vocês também vão estar divulgando o Evangelho de Jesus. E essa é uma missão nossa, né? Que somos espíritas, a gente tem essa missão de também estar divulgando o Evangelho de Jesus, né? Então vamos só simples e humildemente pensar em Deus, pensar em Jesus, pedir que a bondade de Deus possa se estender sobre tudo que Ele criou no nosso planeta e que a gente possa sim ser uma ferramenta e ajudar no progresso e no desenvolvimento da humanidade. Porque através do progresso e desse desenvolvimento é que a gente vai atingir outros planos e vamos chegar até Jesus e vamos chegar até Deus. Então esse é o nosso pensamento, nosso humilde pensamento, de poder ajudar, de poder colaborar com o progresso do mundo dos espíritos, aqui na Terra, entre os homens encarnados. A gente vai falar hoje, na nossa conversa, vai ser uma conversa breve, né? Na verdade um monólogo, porque só eu vou estar falando aqui desse lado. Nós vamos falar sobre o pensamento. Eu fiz uma busca, né? uma pesquisa, vamos dizer assim, eu peguei o tema lá do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurado os homens de coração puro. Lá ele faz uma menção ao pensamento, que muitas vezes as nossas realizações, boas ou más, elas não estão só nas nossas ações, elas estão fundamentadas principalmente no nosso pensamento. Então ele fala que um homem de coração puro, não basta ter o coração puro, né? Ele tem que trabalhar e demonstrar essa bondade e essa pureza, mas isso vem do pensamento. E nos dias de hoje, pessoal, pensamento é uma ferramenta, se eu posso assim dizer, que a gente tem trabalhado bastante, né? Estamos impossibilitados de alguma forma ou recomendados, né, a ficar em casa, e isso faz com que tenha bastante tempo sobrando no nosso dia a dia, e isso nos ajuda muito a pensar, a meditar, a refletir. Tem um filósofo francês muito conhecido, que é o René Descartes, né? O René Descartes, ele já dizia, penso, logo existo, né? Esse é o famoso pensamento do Descartes. Então ele dizia que a essência do homem é pensar. Ele falava assim que o homem é uma coisa que pensa. Ele dizia assim: eu sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que questiona, que afirma e que ignora ou que ama muitas coisas, mas também que odeia. Eu sou uma pessoa que quero, mas também não quero. Eu sou uma pessoa que imagina e sou uma pessoa que sente. Se penso, logo existo. Então ele conclui assim que quem pensa é consciente da sua existência. Então bons pensamentos levam, evidentemente, a boas ações, a bons atos. Lá no texto do Bem-aventurados puros de coração, os espíritos fazem uma análise muito interessante, que é a pessoa que tem o bom pensamento ou a pessoa que tem um mau pensamento. Bom, a que tem um bom pensamento, a que tem o coração puro, ela nunca pensa no mal, então ela já está numa condição mais elevada. Mas aqui entre nós, encarnados, a gente pensa coisas boas, mas também pensa coisas más, pensa coisas ruins. Aí a questão é,
Eu só penso ou eu pratico? Eu só penso ou uso esse pensamento ruim até como uma ferramenta para mim me conhecer como indivíduo e combater esse pensamento tendo os bons pensamentos. O Divaldo, ele foi instruído, ele fala uma coisa muito legal que é para cada pensamento ruim, você tem que ter vários pensamentos bons, que é para combater. Então, os espíritos, eles dizem o seguinte, esse irmão, esse indivíduo que já tem bons pensamentos, ele já está com o trabalho dele desenvolvido. Evidente que nem aqui no planeta ele tem a obrigação de estar aqui. Ele é tão elevado que ele já está em outras esferas. Mas, eventualmente, ele pode estar aqui em uma missão de orientação, de ajuda para nós. Mas existem aqueles que têm o pensamento ruim e que combate. Então os espíritos dizem, esse irmão está se desenvolvendo. Então tem um trabalho ainda para percorrer, um grande caminho até para percorrer. Mas existem outros, que são os perversos, esses, além de terem o pensamento ruim, eles executam os atos ruins. Então esses estão muito atrasados. Então aqui no planeta Terra a gente vai encontrar esses dois grupos. Pensar. Pensar é criar. Uma coisa muito interessante, pessoal, que nós nascemos pensando. Quando nós estamos para reencarnar, o processo reencarnatório, quando a gente está se aproximando da nossa família, da nossa nova família aqui na Terra, nosso pai, a nossa mãe, essa aproximação depende muito da força de pensar bem do espírito que vai reencarnar. Se ele estiver cheio de dúvidas quanto a reencarnar, cheio de temores, de medos, de questionamentos, ele cria uma psicosfera que dificulta e às vezes até impossibilita essa aproximação e o próprio reencarne. Então, o interessante disso é, nós nascemos já fruto de um pensamento, mas nós nascemos pensando, nós vamos passar uma encarnação toda pensando, vamos desencarnar pensando, e esses pensamentos vão nos acompanhar. Então, pensar é algo extraordinário. O desenvolvimento da própria sociedade só veio porque os homens têm essa capacidade de pensar, de raciocinar, de discernir, de escolher. Se você pegar um cavalo ou um cachorro, eles são a essência que eram há milhões de anos atrás, tendo seu desenvolvimento biológico, fisiológico, de adaptação ao meio. Mas o único que constituiu sociedade, que vive em grupo, que se desenvolve, que trabalha pelo progresso, foi o ser humano, devido ao pensamento, ao raciocínio lógico. Muito bem. Mas a preocupação nossa hoje, pessoal, é o que alimenta o nosso pensamento. Analisem comigo o seguinte. Nosso corpo físico, precisa de energia, precisa de carboidrato, proteína, gordura, sais minerais e uma gama de vitaminas. Muito bem, a gente vai buscar isso num alimento. A gente se alimenta, pão, macarrão, carne, sucos, verduras, nós nutrimos o nosso corpo. Muito bem, se a gente tem uma boa alimentação, óbvio, a gente tem um corpo saudável. Se a gente come alguma coisa estragada, enjoo, dor de cabeça, vômitos, diarreia. Então há toda uma renúncia, vamos dizer assim, do nosso organismo com aquele alimento. Ele é prejudicial a nós. Então o organismo tem mecanismos de defesa, ele combate esse alimento estragado de alguma forma e o corpo vai para um processo de purificação, entre aspas, né? Muito bem, o mesmo já não acontece de uma forma tão espontânea com o nosso pensamento. A grande questão é, aonde está o seu pensamento? Como você alimenta o seu pensamento? Primeiro,
Como é o gesto de alimentar o pensamento? Através dos sentidos, né? Pode ser o nosso tato, estou sentindo as coisas, e à medida que eu vou sentindo, eu vou criando um quadro mental, ouvindo, o olfato cheirando, visão, e até quando eu falo. Né? Se bem que o sentido é o paladar. Mas quando eu falo, eu estou transformando o que eu pensei em palavras. E também aí há uma dificuldade, há um alerta, há um perigo, porque uma vez que eu falei, as palavras estão ao vento. É como atirar uma pedra, eu sempre digo isso. A hora que você atirou a pedra, a hora que ela saiu da sua mão, não tem mais como você pegar ela de volta. Ela vai atingir um alvo, ou não vai atingir nada. Mas ela está em percurso, ela está em direção de alguma coisa. Muito bem. Então nós alimentamos o nosso pensamento essencialmente pela audição, aquilo que a gente está ouvindo, e pelo aquilo que a gente está vendo, ou pela soma dos dois. Eu estou vendo, estou ouvindo, meu cérebro está trabalhando com aquela informação. Então, pessoal, muito cuidado com que, nos dias de hoje, essencialmente, nesse momento temporal, vamos chamar assim, que a Terra vive, que o nosso planeta vive com esse desenrolar dessa pandemia, muito cuidado com que você alimenta o seu pensamento. Se eu pudesse dizer a vocês, não saiam de casa, não saiam. Mas se eu também pudesse dizer, desliguem a televisão, desliguem. A televisão tem passado algumas informações muito importantes, mas boa parte do tempo é uma televisão sensacionalista. Né? Explora demais números de morte, explora demais intriga entre políticos, explora demais as dificuldades como um todo, num tom um pouco catastrófico, um pouco até, eu uso a palavra de tragédia. E no momento, o mundo, não que essas coisas não sejam verdades, não é isso. Mas é que no momento, o mundo precisa de oração. O mundo precisa de comunhão, de compaixão, de confraternização. E quando você fica captando essas mensagens, o seu cérebro trabalha com ela e cria quadros mentais terríveis. E não dá espaço para criar pensamentos positivos, pensamentos elevados, como a espiritualidade gosta de dizer, pensamentos edificantes. Então, muito cuidado, pessoal, muita atenção com o que você está alimentando o seu pensamento. Né? Procure uma leitura mais calma, algo que te traga conhecimento, algo que te ajude a meditar, a orar, algo que esclareça o seu pensar, o seu ser. Se afaste dessa, vou usar uma palavra tão ruim aqui, boca maldita. Vamos tentar se concentrar em criar coisas boas, não ficar observando coisas ruins. A nossa observação de coisas ruins não constrói nada, não nos serve para nada. Muito bem, o nosso pensamento ele é tão potente, tão incrivelmente potente, que cada um de nós tem em torno de si algo que a espiritualidade chama de psicosfera. Alguns chamam de túnica magnética, e algumas pessoas têm a capacidade de enxergar isso ou ver esse campo como a tal aura, né? Condições de luz em volta do nosso corpo, coloridas. Muito bem, quem cria essa psicosfera é a nossa mente. Cria isso através dos nossos pensamentos. Então, a forma com que pensamos, criamos essa psicosfera. E o mais interessante, a soma da minha psicosfera com a psicosfera de vocês e de outros seres encarnados vai criar a psicosfera do globo. Então, o globo vai pulsar conforme a vibração daqueles que estão habitando o planeta. Os amigos do mundo espiritual muitas vezes relataram para nós
que na viagem que eles fazem da pátria espiritual para a Terra, às vezes encontram certas dificuldades devido à camada densa que se cria, e eles precisam romper isso para entrar aqui na crosta, devido aos nossos pensamentos, às nossas vibrações. E o que são esses pensamentos, essas nossas vibrações? São o nosso sentimento. Se a gente sentir amor, sentir paz, sentir alegria, sentir a força da compaixão, da irmandade, da fraternidade, nossa psicosfera é muito positiva. Agora, se a gente fica num campo de ódio, de raiva, de revolta, de remorso, de falta de perdão, de ignorância, de revide, de vingança, de ciúme, de vaidade, de orgulho, de inveja, de tanta coisa ruim, a nossa psicosfera fica densa demais, pesada demais, e vai somando essas psicosferas densas, e a psicosfera do planeta fica então comprometida. Eu preparei aqui um pequeno slide, olha. Esse aqui, ó, é a psicosfera que a gente cria em torno de nós. Tá? É só um efeito didático, mas podem observar aí que em torno de nós tem um globo. São linhas de campo, forças eletromagnéticas que estão ao nosso redor. Muito bem. Então, dependendo de como é o nosso pensar, se nós pensamos bem, de como é a força do nosso pensamento, a gente pode ter a seguinte situação. Essa situação. Pensamentos de luz com uma aura muito colorida e pensamentos inferiores com uma aura muito opaca. Então a nossa psicosfera aí tem duas condições, a de luz e a de treva. A gente tem que entender que isso é criação individual. É o que eu penso que cria minha psicosfera. Se eu penso coisas boas, minha psicosfera é boa e evidentemente eu vou atrair coisa boa. Lembra da relação de sintonia, de harmonia? Você vai se sintonizar, você vai se harmonizar com aquilo que é você na essência. Então, muito cuidado com o que a gente pensa e como a gente alimenta esse pensamento. Pensamentos ruins podem nos levar a essa condição aqui, ó, de criar miasmas, de criar essas larvas negras, de criar esses pensamentos horrendos aí ao redor de nós. Então, isso é criado também pelo nosso pensamento. E essa relação de pensamento ruim, pessoal, está muito ligado também às nossas doenças, né? Os tais ites, são todas essas inflamações que a gente encontra. Artrite, diverticulite, conjuntivite, gastrite. Tudo isso é somatizado, tudo isso é criado, potencializado pelo nosso mal pensar. Então, de novo, o recado. Bem-aventurados puros de coração. Puro de coração, bom pensamento. Em contrapartida, se você tiver bons pensamentos, essa é a imagem, né? O homem de luz, o homem universal, né? O homem crístico, poder de criação. É esse o caminho que nos aguarda. Mas para isso a gente tem que orientar firmemente, com um propósito muito forte, o nosso pensamento, o nosso bem-querer. Isso é feito através de oração, do estudo do Evangelho, da meditação. Eu aprendi, sempre falo isso com vocês, orar é o nosso gesto mental de nós mandarmos a mensagem para a espiritualidade. E o meditar é o nosso gesto mental de ouvir a espiritualidade. Então a criação dos quadros mentais vão estar nessa relação de que o que falamos com a espiritualidade, o que recebemos de volta da espiritualidade. Bons pensamentos, pensamentos nobres, faz com que nós estejamos próximos de espíritos nobres. Lembre-se, pessoal, é através da psicosfera, da nossa psicosfera, que a espiritualidade nos reconhece, nos analisa, nos sintoniza, nos coordena. Então a grande questão hoje, pessoal, é essa. Muito cuidado, muita atenção, muito respeito por aquilo que a gente está pensando, por aquilo que a gente está absorvendo, por aquilo que a gente tem como conhecimento. Então praticar o bom pensamento está alinhado com o nosso desenvolvimento. Então, nas nossas orações,
nas nossas meditações, buscar sempre encontrar o plano superior. Então, desliga a televisão, cuidado com a notícia que você vê no jornal, procura uma boa leitura, procura bons pensamentos, sempre, sempre e sempre. Para cada pensamento ruim, como diz o Divaldo, um pensamento bom, 2, 10 pensamentos bons. Esse é o combate. Isso vai nos fortalecer, bons pensamentos ajudam em nossa imunidade, a nossa imunidade nos faz pessoas mais fortes, mais saudáveis, e com isso até podemos combater ou evitar uma tragédia maior, que é o contato com as doenças que estão aí ao nosso redor. Eu me despeço aqui de vocês, pedindo que Deus abençoe vocês, ilumine muito vocês, que a gente possa, num momento breve, estar junto lá na Casa do Caminho, nos cumprimentando, fazendo as nossas orações, estando próximos. Então, deixo aqui o meu agradecimento a Deus pela oportunidade, o meu humilde agradecimento, e espero encontrar em breve vocês. Nas vibrações de hoje, quando vocês estiverem aí nas orações, no momento mais recolhido, mais íntimo de vocês, não esqueçam de pensar como um todo para essas pessoas que estão desencarnando numa condição tão estranha para os nossos dias, como se fosse um combate, como se fosse uma guerra. Então vamos vibrar por esses familiares para que eles não sintam revolta, não sintam ódio, não sintam nenhum tipo de raiva, né? Que sejam abençoados também por Deus, os médicos, todos os servidores, essas pessoas que estão na frente de trabalho. Vamos seguir em frente, pessoal, com muita força, com muita fé, que o melhor está para chegar bem perto de nós, muito em breve. Com a nossa firmeza do pensamento, com a nossa vontade de coisas boas, isso vai se realizar. Fiquem em paz, vamos dar graças a Deus, graças a Jesus, até um próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.